A paz do Senhor, irmãos, que é o presbítero Vanderlei. E aqui eu quero estar falando um pouco sobre o que foi ministrado na escola dominical hoje. Fala sobre estilo de vida. Aqui fala assim: através do nosso estilo de vida, levamos a fragrância de Deus. Vamos estudar mais sobre evangelização ou evangelizar. Irmãos, nós sabemos que o estilo de vida que nós temos hoje é diferente. Quando fala estilo de vida, fala de quando nós não seguimos a Jesus e vivia no mundo das trevas, seguindo outros deuses e fazendo o desejo da nossa carne e dos nossos pensamentos. Mas agora que nós seguimos a Jesus, nós deixamos as coisas que ficam para trás, as coisas do nosso passado, e prosseguimos com novidade de vida. O que é novidade de vida? Esquecendo das coisas que ficaram para trás, do nosso passado obscuro, e seguindo uma vida na luz. Amém, irmãos? Largando o nosso passado e vivendo uma vida no cristianismo. O que é a vida no cristianismo? Sendo exemplo para o grego, para o judeu, para o branco, para o índio, para o pardo, nas nossas atitudes da nossa vida, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa íntegra, correta, sendo luz no meio das trevas. Isso que é estilo de vida, porque na outra hora nós era treva, e quando nós era treva, nós vivia com os nossos lábios impuros, com a nossa mente pura. Mas agora nós seguimos Jesus, nós obedecemos os mandamentos dele. E onde estão os mandamentos dele? Na palavra de Deus. E nós temos a Bíblia como regra e conduta da nossa vida. Então nós temos que mudar o nosso estilo de vida e viver uma vida pautada na palavra de Deus e nos preceitos e mandamentos de Deus. Isso não é difícil. Isso é prazeroso da hora que se ama Cristo. Mas para as pessoas que não entendem, isso se torna um peso, um fardo. Mas para nós que já entendemos, isso para nós não é fardo, mas sim alegria de servir Jesus. Por isso a nossa vida tem que se tornar um estilo de vida cristã. E nós temos que esquecer aquele passado e não querer voltar lá mais. E seguir esse estilo de vida. E esse estilo de vida nos leva ao evangelismo, ou evangelizar as pessoas. Talvez nós evangelizamos as pessoas até com o nosso silêncio, mas também nós evangelizamos através da palavra de Deus. Mas no estudo hoje nós falamos sobre estratégia de evangelizar. Qual a estratégia, Vanderlei? Ganhando aquelas pessoas para nós e nós levando ela a Cristo e Cristo levando até a igreja. Isso é uma estratégia. Nós conseguindo entrar dentro da casa delas e pregar o evangelho lá e pegar essas pessoas e levar para Cristo. Isso que é evangelismo. Isso que é o ID de Cristo, é ganhar as pessoas para nós. É isso que é interessante no evangelho. E vou ler aqui mais um pouco sobre o estudo lá. Evangelização com estilo de vida em outras lições. Jesus nos deu o ministério da reconciliação através da cruz. Jesus reconciliou o homem com Deus. Então Jesus nos reconciliou. Nós fomos reconciliados a Jesus através da cruz. Porque antes, irmão, nós era como estrangeiro nessa terra. Nós era forasteiro. Mas da hora que nós encontramos Cristo, nós nos tornamos como embaixador de Cristo na terra. Nós nos tornamos como co-herdeiro do céu. Porque antes nós não tínhamos direito a nada. Da hora que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e assumiu a nossa culpa no madeiro, aí o que acontece? Aí vem a redenção através do sangue de Cristo e nos reconciliou a Ele. Antes, por que reconciliou? Porque nós éramos irreconciliável. Só Jesus, só o sangue dele podia reconciliar. E a morte dele foi a preço de sangue, nos reconciliou a Ele. E nós, agora nos tempos de hoje, Jesus nos deu o poder de reconciliar outras pessoas. A reconciliação, irmão, é quando nós estamos separados de Cristo e nós reconciliamos a Ele, e nós temos esse poder de reconciliar as pessoas, aquelas crentes, aquelas pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Eles não têm condição de reconciliar se nós não fazer essa ponte,
Você é a ponte que reconcilia as pessoas. Se você está na igreja, você está cumprindo os mandamentos de Deus. Se você é um crente que diante da sociedade é bem visto, se você é um crente que tem um bom testemunho, você é um crente que está ali na igreja, você tem o poder de reconciliar as pessoas, você tem o poder de fazer essa ponte, de ligar e desligar as pessoas. E o ambiente que você estiver ali, você pode estar reconciliando essas pessoas. Não precisa de pastor, não precisa de presbítero. Você pode chamar essa pessoa para aceitar Jesus, reconciliar. E nós vamos ter um ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é o contrário do ministério de Satanás, porque o ministério de Satanás ele veio para desconciliar as pessoas de Deus, ou veio para quebrar a aliança que nós temos com Deus. Então o que acontece? Nós, quando estamos na igreja, nós reconciliamos as pessoas, nós temos o ministério da paz. Quando as pessoas estão em guerra na igreja, nós entramos com a reconciliação, uma com a outra, porque muitas vezes a guerra não está sendo aqui fora, não está sendo fora, mas está sendo dentro da igreja com os irmãos irreconciliáveis, que não perdoam os irmãos e que muitas vezes falam que não deve falar. Esses irmãos são irreconciliáveis, mas nós, como embaixadores de Cristo, como ministros da reconciliação, nós temos que reconciliar essas pessoas um com o outro e essas pessoas serem reconciliadas com Cristo, porque se elas não serem reconciliadas um com o outro, o que acontece? Deus não vai perdoar elas no tempo vindouro, ou no tempo que vem na frente, no tempo que vem para a salvação. Então nós temos o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou ao Pai e nós reconciliamos as pessoas a Cristo. Então nós temos o poder de reconciliar. Então nós somos esse poder de reconciliar as pessoas. Então a palavra hoje é estilo de vida, evangelismo e o poder da reconciliação com as pessoas. E lá em 2 Coríntios 5:18 fala assim ao 20: e tudo isso provém de Deus, que nós reconciliamos consigo mesmo e por Jesus Cristo. Nós temos que reconciliar a si mesmo através de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Jesus te deu o ministério da reconciliação, que as pessoas estão irreconciliáveis, que não aceitam Jesus, que não querem andar com Jesus. Jesus te deu o poder de reconciliar elas. Se realmente elas têm um coração voltado para Cristo, elas vão ter um coração perdoador. Então quem tanto ama, tanto perdoa. Então essas pessoas querem se reconciliar, você tem o poder de reconciliar. Deus te deu esse poder de reconciliar. Consigo eu o mundo. Que fala assim no 19: e isto Deus estava em Cristo, reconciliando consigo e com o mundo, não lhe imputa os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo te deu a palavra de reconciliar. Irmão, então aquelas pessoas que estão irreconciliáveis, Deus te deu o poder de reconciliar. Você pode chamar aquela pessoa, falar: quer aceitar Jesus? Ela fala: quer, então vou te reconciliar a Cristo. Primeiro também você tem de reconciliar com a sua família, com a sua casa e com os irmãos, perdoando uns aos outros. Aqui também fala assim, lá no 20: se de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos vós da parte de Cristo que vós reconciliai com Deus. Aquele que não conhece pecado, fez pecador por nós, para que nele fosse feito a justiça de Deus. Ele reconciliou o mundo e nós temos que reconciliar o mundo através da nossa vida, levar a Cristo. Efésios 4:22: e antes sedes um para com os outros benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. O ministério da reconciliação é o ministério do perdão. Nós temos que reconciliar as pessoas e falar com elas que nós temos que ser misericordiosos. O que é ser misericordioso? É colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e ser benigno com as pessoas, ser bom com as pessoas e não trazer guerra, trazer paz, ministério da paz, reconciliação. Assim que nós devemos ser. Nós devemos reconciliar também com nossos irmãos na igreja. Mateus 18:15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai ali e repreende entre ti e ele só, e se ouvir, ganhes o teu irmão. Então reconciliar os irmãos, andar um com o outro, pensar como Cristo pensa, ter a mente de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo e pensar como Ele pensa. Então perdoando um o outro,
Assim, como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Esse é o ministério da reconciliação, esse é o ministério evangelístico, esse é o ministério profético que nós temos que guardar. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Jesus. Seguir a paz, ministério da reconciliação. Sem a paz não tem como nem haver Jesus. Então nós temos que ser pacificadores, conciliando aquelas irmãs na igreja que levam aquela fofoca, traz guerra entre as irmãs e traz guerra entre si mesmo, porque a pessoa que traz a guerra, ela entra na guerra e ela se machuca a si mesmo. Então nós temos que procurar trazer a paz, o ministério da reconciliação, como Cristo nos reconciliou a ele, nós temos que trazer a paz e a reconciliação do homem com Cristo. E com os homens, nós devemos ter a paz com todos os homens, sem acepção de pessoas. Eu quero falar em Efésios, e essa palavra em Efésios fala muito comigo, é muito extensa e grande. Efésios 2 em diante, do 1 em diante, fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, dando vida. Então o que ele está falando? Ele nos deu vida, ainda nós estando mortos, ele nos perdoou. Assim que nos perdoou, nós temos que perdoar quem nos ofendeu. Se alguém te bater na sua face, não só da esquerda, da direita. É isso que está falando em Efésios. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Nós era filho da desobediência, não obedecia os mandamentos de Jesus. E assim nós devemos obedecer os mandamentos de Jesus. Ser um obreiro com excelência tem de ter esses requisitos. Entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e pensamentos. Eram por natureza filhos da ira. Nós fazíamos as nossas vontades. Hoje nós não fazemos mais a nossa vontade. Cristo é o nosso centro. Cristo é cristocêntrico. Ele tem de estar no centro da nossa vida. Hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A obra que vivia na carne, hoje não vivo mais na carne, mas vivo na fé no Filho do Homem. Então nós temos que viver na fé no Filho do Homem, não fazendo a nossa vontade, nosso pensamento mais da nossa carne, mas mortificando cada dia mais para que Cristo possa viver em nós. Nós temos que morrer para a carne e viver para Cristo. E nisso, irmão, é que eu quero falar. Então esse é o ministério da reconciliação. Nós temos que morrer para o homem e reconciliar com Cristo. Aqui eu quero pular aqui o versículo no 5 fala assim: estava nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com ele, nos deu vida. Vivificou é mais que vida, é vida sobre vida, é vida com alegria, é você ter alegria com a sua família, com a sua casa, com os seus parentes. Nisso o ministério da reconciliação nos dá vida e nos vivifica, dando felicidade na vida, dando satisfação, dando desejo de ir na escola, dando desejo de ir na igreja. Isso é o ministério da vivificação da nossa vida, essa é a unção da vivificação, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos reconciliou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos reconciliou através do ministério da reconciliação. Nós era antes filho das trevas, filho do diabo, e Deus nos aproximou através do ministério da reconciliação da cruz. Então nós precisamos reconciliar com a cruz novamente. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Observe que em Efésios fala que nós estávamos sem Cristo, separados. Nós éramos separados da comunidade de Israel. E agora nós aproximamos da aliança de Israel. Aliança significa promessa. Então, se você quer ter a promessa de Cristo, então tem de aproximar dele para ter a promessa. Ele nos aproximou através do seu sangue, da reconciliação. Então, reconcilie-se com Cristo essa tarde. Irmãos, amado Senhor, então, irmão, nós estava separado da comunidade de Israel, estranha às alianças de Israel. Mas da hora que nós aceitamos Jesus como o único Salvador e aceitamos os seus mandamentos na nossa vida, nós somos reconciliados com Ele. E a reconciliação vem o quê? Vem também as bênçãos. Eu falei lá que a reconciliação nos traz benefícios. Qual é o benefício? Salvação, a sua salvação,
para o céu. A reconciliação também nos dá autoridade de tomar o ambiente. Como tomar o ambiente, Vanderlei? Da hora que nós vamos ministrar numa casa, ou orar numa casa, ou orar no altar, ou dar um discipulado, ou dar um estudo, que nós chegamos no local, Deus nos dá autoridade como embaixadores de Deus naquele lugar. Nós tomamos aquele lugar no plano físico e espiritual, com autoridade. Ainda falei sobre duas coisas: autoridade e poder é diferente. E a pessoa tendo autoridade e não tendo poder é a mesma coisa ser o presidente do Brasil. E o presidente do Brasil, ele tem autoridade, mas ele sem as forças armadas, ele não tem o poder. Então ele precisa das forças armadas do Brasil para ter poder, ou do exército, ou das polícias para ter o poder. Mas a autoridade ele tem, mas a autoridade sem poder não adianta nada. Então, quando nós levamos o evangelismo, ou evangelizar as casas, nós temos que ter certeza absoluta que Deus está conosco, e nós vamos usar naquele lugar, vamos tomar aquele ambiente com autoridade, com poder, e aquele lugar ali vai ser tomado pela glória do Senhor. Não uma manifestação física, palpável, com língua, com pular, não. É uma manifestação na oração, porque Cristo nos deu o poder através do seu sangue derramado na cruz e através do nome dele. Eu até comentei que nesse âmbito espiritual, nesses lugares que nós vamos evangelizar, nós vamos ter muita afronta, tanto do homem como também do diabo, e tanto do homem usado pelo diabo. E muitas vezes é perigoso ter manifestação nesse lugar, mas Deus nos levou como embaixador ali. E eu falei sobre o embaixador do Brasil. O que significa o embaixador do Brasil nesses outros países, como nos Estados Unidos? Ele é o representante do governo do Brasil. Ele é o próprio governo do Brasil. Ele é o próprio presidente da República lá. Então, nós, como os embaixadores do céu, nós somos representantes de Cristo no ambiente. Nós estamos ali representando Cristo. Então, nós estamos como Cristo naquele lugar. Porque se nós somos representantes dele, nós temos a autoridade e temos o poder daquele lugar. Então nós vamos ministrar a palavra de Deus nesses locais, e ali Deus vai fazer milagres e cura, porque nós somos embaixadores, e nós vamos usar as armas que ele nos deu, que é o nome de Jesus. Anjo não é anjo, o anjo vai estar te protegendo, vai estar te guardando, mas o que expulsa demônio é o nome de Jesus. Fora isso, é heresia e mentira. Quem expulsa o nome é o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ele colocou acima da potestade. O que é potestade? Poderes do mal. São poderes poderosos. O que é potestade? Principado. São príncipes das trevas que atuam nos lugares celestiais. Então, nesses lugares, Deus vai te usar para evangelizar lá e trazer a pacificação. E muitas vezes, irmão, nesse lugar nós vamos trazer, vai ter guerra do pai contra o filho, filho contra pai. É como na igreja, muitas vezes as irmãs, os irmãos ficam com raiva um do outro, ele cria um clima ruim. E nisso o que acontece? Nós, como os ministros da pacificação, da reconciliação, nós vamos trazer a reconciliação e a pacificação. Vamos trazer a harmonia para que ela não quebra. Porque quem quebra a harmonia é o diabo. E nós somos cristãos que servimos Cristo. Então, como a palavra de Deus nós narramos em vários versículos, para que nós seguimos a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá a Cristo. Então, nós temos que ter paz um com o outro e trazer esse ministério da reconciliação, não só na igreja, mas na nossa casa, no nosso ministério. E para que esse ministério da reconciliação, o que é o ministério da reconciliação? Reconciliação é alguma coisa que foi rompida, uma cerca que foi quebrada, uma linha que foi cortada. Então nós éramos reconciliáveis com Cristo, nós éramos separados, nós éramos estranhos à aliança de Israel, mas Cristo, através do seu sangue, nos aproximou. E nós, através do sangue de Cristo, nós vamos aproximar as pessoas até Cristo, e nós vamos ser essa ponte das pessoas a Cristo, e Cristo vai ser a ponte de Cristo até Deus. Então nós temos esse ministério da reconciliação, esse ministério da pacificação, esse ministério dessa união na igreja. Então, irmão, quando tiver guerra, nós não colocamos lenha na fogueira, nós trazemos a pacificação. E através dessa pacificação nós trazemos a evangelização, através da palavra de Deus. E assim nós tornamos uma bênção, não só para a igreja, mas para todas as nações.
Assim que nós aprendemos esse ministério, o ministério da reconciliação, esse estilo de vida, nós temos que ter o estilo de vida da pacificação, do amor, da harmonia. Isso não torna pesado para nós, mas para eles lá fora do mundo é pesado esse ministério, esse estilo de vida que nós temos. Para nós é normal. O estilo de vida cristão na minha vida é tranquilo, é aliviado, mas quando eu estava lá, eu pensava assim, eu tenho de largar tudo, tenho de largar a bebida, tenho de largar a droga, tenho de largar a cachaça. Então as pessoas pensam assim, e pensam que nós não temos vida. Hoje lá nós falamos, uma irmã falou assim, quando eu leio isso, fala que, eles olham para mim e fala que a minha vida é sem sentido, mas na realidade, porque eles falam que a nossa vida é sem sentido? Porque o sentido deles, o centro, o Cristo cêntrico deles está na bebida. O que vai preencher o vazio dele é a bebida, é a dança, é os programas, é a televisão, é o sexo desenfreado, é o sexo fora do casamento, é a prostituição, a pornografia. Então isso vai ser o centro dele, mas para nós o nosso centro é Cristo. Então quando o nosso centro é Cristo, os nossos desejos, as nossas vontades vai para Cristo. Qual é a nossa vontade? A nossa vontade de ler a Bíblia, a nossa vontade de estar no meio dos irmãos, a nossa vontade de falar só de Jesus, a nossa vontade é de sentir Jesus, a nossa vontade é de ter paz, alegria, porque quando Cristo está no centro da nossa vida, nós temos paz, alegria, nós temos satisfação, nós temos certeza da salvação, e eles estão na vida incerta. Então a certeza que eles têm é uma momentânea, a nossa certeza é eterna. Então eles vivem numa incerteza. Então por isso que eles ficam buscando tampar esse vazio com essas coisas. Nós não precisamos tampar vazio, porque nós já estamos cheios de Deus, da presença de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, foi isso que Jesus falou. Então eles não têm esse reino de Deus, mas através da sua vida, do seu testemunho, você vai evangelizar as pessoas. E como que evangeliza as pessoas, Vanderlei? Através de estratégias. Tem estratégias, irmão, que é fácil de nós adquirismo, como o apóstolo Paulo falou, que fazia sem lei, tendo lei para ganhar aquele que não tinha lei. Então nós temos jeito de ganhar as pessoas. Quando nós vamos ganhar as pessoas com esse estilo de vida que nós temos, trazendo as pessoas para a nossa vida, mostrando o estilo da vida da pessoa cristã, porque eles vão ver uma diferença. A Bíblia fala assim que nisso nós conheceremos quem serve e quem não serve a Deus. E João, o apóstolo do amor, fala assim, que uns são filhos de Deus, uns são filhos do diabo. E muitas pessoas não são filhos de Deus, são filhos das trevas. E nisso, quando nós trazemos eles para a luz, eles vão ver, as luzes vai mostrar como estão a vida deles, que as vidas deles estão cheias de pecado. Por isso que eles não aproximam da luz, para que a luz não mostre quem são eles. Mas é preciso, irmão, a luz mostrar quem são eles. E nós somos essa luz que mostra quem são eles. E através da minha vida, da sua vida, desse estilo de vida cristã, as pessoas vão vir até você e entregar a vida. E você, aqui voltando ao texto, você tem essa ponte, você tem esse poder de ligar essas pessoas a Deus. Então, se você tem esse ministério da reconciliação, reconcilia as pessoas até Deus, leva a palavra de Deus. Esse estudo que eu estou passando é para que você possa entender que você não é alguém qualquer. Aqui fala que você é um embaixador de Deus. Então, seja um embaixador de Deus nessa terra. Amém?